Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar de um grande pintor que é Augusto Renoir. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou, e também faça seu comentário se você não gostou, porque para mim é muito importante saber a sua opinião e inscreva-se no meu canal. Bom, Augusto Renoir, ele nasceu na cidade de Limoges, na França, em 1841. O pai dele era alfaiate, né? E tinha 5 filhos. Renoir, era o penúltimo dos filhos, né? Então o pai vai para Paris, né, procurar novas oportunidades, né? Com 13 anos, o Renoir se emprega numa fábrica de porcelanas e começa a pintar boles, pratos, né? Mas com o dinheiro que ele ganhava aí, ele pagava aulas de desenho, ele também passava um tempo no Louvre, estudando os grandes mestres, né? Sempre melhorando o seu estilo, né? Mas com a mecanização, né, as fábricas de porcelana começaram a mecanizar, né, o sistema de pintura em porcelana. Então, ele ficou sem emprego. Aí passou a fazer pintura em leque, pintura em tecido, né? Sempre continuando sempre a se aprimorar na pintura e no desenho. Em 1861, ele se matricula, né, no curso de pintura de um famoso pintor suíço, que é o Charles Gleyrer. Bom, esse pintor, ele era do estilo acadêmico, né? Que era o estilo que era mais aceito no salão oficial da França, né? O estilo acadêmico é um estilo que geralmente eram grandes quadros com períodos da história, né? Coisas heróicas e tudo, e também cenas mitológicas, né? E é interessante que naquele momento, né, já estava um movimento do realismo na pintura, por exemplo, os pintores Millet e Courbet, que eles queriam pintar, né, cenas do cotidiano das pessoas, cenas da realidade, nada de idealização. Bom, mas o Renoir, nesse curso, ele conheceu quase todos os impressionistas. Ele conheceu Monet, Pissarro, Degas, né? E vários outros, né? Ele ficou muito amigo do Monet, né? E eles queriam, né? Eles também queriam inovar, né? E com a fotografia, que nessa época foi inventada a fotografia, né? Houve uma concorrência da fotografia com os pintores, porque a maioria dos pintores, eles usavam, né? Ganhavam muito dinheiro fazendo retrato das pessoas, né? E com a fotografia ficou mais difícil, né? E também a fotografia mostra uma realidade, não precisava também ser uma pintura tão realista, né? Então essas coisas mudaram um pouco na arte pictórica, né? Impactaram, né? E também uma coisa que mudou muito foi a chegada das gravuras japonesas na Europa, né? Ou o kioi, né? Nessas gravuras, né, mudaram muitos parâmetros e influenciaram muito os pintores impressionistas, né? E outros pintores da arte moderna também. Porque é uma pintura simplificada, as figuras simplificadas, né? Geralmente bidimensional, né? As cores também muito suaves, quer dizer, um estilo que influenciou muito, né? E impactou. Então Monet e Renoir, que eram muito amigos, passaram a pintar ao ar livre. Isso de pintar ao ar livre só foi possível que naquela época também, né, inventaram a tinta no tubo, né? Bom, eles eram muito amigos, né? Iam sempre pintar juntos, né? Então eles pintavam muito na floresta de Fontainebleau. E nesse período nós temos o mais conhecido dos quadros que ele pintou, foi esse que nós estamos vendo, né? Eu vou deixar o nome, né? É interessante saber que o Monet também pintou o mesmo quadro, cada um no seu estilo, que eu estou mostrando agora o do Monet, né? E depois vou mostrar de novo o do Renoir. Esse quadro tem um nome, o nome que eu não vou falar, que eu não sei francês, vou deixar escrito. Mas é o nome de um café, de um restaurante que ficava numa ilha flutuante
do, do Sena, né? Onde as pessoas iam lá se divertir, a juventude se divertia, né? Bom, isso foi, você vê que já foi um primeiro passo para o impressionismo, porque ali eles queriam captar a luz, né? E a sombra, e a luz na água, a sombra das coisas na água e tudo mais, né? Bom, ele, em 1870, né? Começa a guerra franco-prussiana. Monet foge para Londres porque não quer ir para a guerra, né? E o Renoir se alista no regimento de cavalaria. Mas ele não vai no campo de batalha porque ele adoece, né? Bom, depois desse período, né? Depois da guerra, né? Os pintores que tinham essa mesma escola impressionista, né? Que não se chamava ainda impressionista, né? Mas aqueles que pintavam nesse estilo de procurar a luz, né? Movimentos assim alegres e tudo mais, né? Eles então fizeram uma grande, não foram aceitos no salão oficial, né? O estilo deles, fizeram então uma exposição no salão do fotógrafo Nadar, né? Nessa exposição, né? Eles foram muito criticados, né? O estilo dele inicialmente não foi aceito, né? Inclusive um crítico, Louis Leroy, né? Ficou achando aquilo ali, parecia obras inacabadas, parecia obras de pessoas que não sabiam pintar. Então ele tinha um quadro do Monet, que é o que nós estamos vendo, que era Impressões Nascer do Sol. Então o Leroy, né, chamou eles de uma maneira pejorativa de impressionistas, mas os pintores impressionistas gostaram do nome, então adotaram, né? Bom, mesmo assim, com todas as críticas, eles continuaram fazendo salões das artes impressionistas, né? Mas em 1876, né, o Renoir, ele encontra um grande patrono para ele, que foi o Georges Charpentier, que era o editor, que encomendou para ele o retrato da esposa dele, né, Madame Charpentier, que é esse quadro que nós estamos vendo, né? Ela está com os 2 filhos, né? É interessante saber que um dos filhos, o primeiro, o menorzinho, é um menino, mas veste igualzinho a menina, que era o hábito daquela época, né? A menina está sentada em cima do cachorro, né? E o menino está no sofá. E esse quadro foi muito agradável, né? Então o Charpentier falou dele para os outros da roda dele, que eram pessoas realmente muito ricas, e o Renoir teve bastante encomendas e melhorou muito de vida, né? Ele foi então, alugou um estúdio, né? No bairro de Montmartre, que é o bairro dos artistas, né? E lá ele continuou pintando retratos e também o estilo, né, que ele tinha de impressionismo, né? Nesse período ele pintou duas cenas, né, de grupos, né? Uma foi o Almoço dos Barqueiros, que você está vendo aí, né? É também uma cena da juventude dessa época, classe média, né? Numa varanda do Sena, né? Num restaurante, né? Próximo ao Rio Sena. E nessa obra nós estamos vendo, né? A impressão do sol, a alegria que dá, né? Porque a obra de Renoir, para mim, é uma obra de alegria, né? Passa alegria, né? Só um minutinho. São cores vibrantes, né? Muito bonitos mesmo. E capta aquela alegria do sol, né? Bom, nesse quadro é interessante saber que ele usava sempre como modelo os conhecidos dele, né? Então ali tem muitos conhecidos, né? E é interessante que a moça que está com o cachorrinho ao lado é uma costureira de 21 anos, né? Que é a Aline, né? Charigor, né? Que foi então a esposa dele, né? Viveu com ele até morrer, né? E ela foi a esposa dele e teve 3 filhos, né? E outra que ele fez também, né? É o baile também, grupo, né? O baile de Moulin Galette, né? Nesse quadro também ele usa os conhecidos dele como modelo, né? E ele salpicou de
de luz solar, né? O quadro todo, né? Que dá uma vibração e também um movimento, né? Esse também é um dos mais importantes, né? Bom, eu acho, né? Eu vou colocar para vocês os quadros que eu mais gosto de Renoir. Por exemplo, As Duas Irmãs. Eu acho isso lindo, maravilhoso, né? E outra mais, a Ponte Nova, né? Que é uma cena urbana. É também muito linda, né? E No Jardim. Bom, o Renoir, ele faz uma viagem à Itália, né? E estuda os mestres renascentistas. E quando volta, né? Ele vai perdendo gosto pelo impressionismo, né? Chegou mesmo a dizer que ele, até ali, ele achava que sabia desenhar, mas não sabia, né? Então, esse período é muito marcante nesse quadro que nós estamos vendo, né? Que é Os Guarda-Chuvas, né? Nesse quadro, né? Ele fez primeiro em duas partes, né? Começou em 1881, né? E terminou em 1884, né? Nesse quadro nós vemos a transição do estilo dele, né? Na esquerda nós vemos uma figura feminina em que ele usa já o estilo clássico, né? Com pinturas mais, uma pintura mais leve, né? As cores mais suaves, né? E o delineado da figura é bastante acadêmica. E no outro lado nós temos uma pintura impressionista, né? Bom, ele também pintou nesse período, pintou as banhistas, como nós estamos vendo, porque ele gostava muito de pintar o nu também, né? Bom, em 1922, né? 1992, o governo francês comprou uma obra dele, já foi a consagração, né? E depois, né, em 1910, né? Em 1904, ele faz uma grande exposição pessoal dele, exposição só dele, né? Em 1910, ele pega uma doença muito ruim, que é o reumatismo deformante, né? Então, ele se muda para uma cidade próxima ao mar, onde o clima era melhor, mais propício. E em 1910, né, a doença se agravou, ele teve que pintar ele não parava de pintar, mesmo assim. Então, ele pintava sentado e o pincel ficava preso, amarrado no dedo dele, né? Ele chegou até a começar a esculpir, mas a escultura, ele dirigia dois jovens artistas, né? E eles é que faziam a escultura. Bom, ele então continuou fazendo pinturas, né? Em 1915 morre a Aline, a mulher dele, né? E em 1919, né, ele falece, né? E em 1919, né, o governo francês expõe a obra de Renoir no Louvre, o Louvre que ele tanto adorava, né? O Museu do Louvre. Bom, amigos, a obra de Renoir eu adoro, eu acho linda e, como eu disse, transmite a alegria do sol, a alegria das cores, a alegria da vida, né? É muito lindo conhecer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo e muito obrigada pela audiência.